Então, eu vou começar aqui um pouco falando sobre alguns produtos que podem ser utilizados, então, em irrigação de pequenas áreas, e na sequência o Vitor vai falar um pouco também sobre a parte de projetos. Só quero confirmar com o Gilberto se a nossa gravação já iniciou. Já sim, Thaís, tudo ok. Então, beleza. Né, avisar todo mundo aí, porque pela Lei de Geral de Proteção de Dados, a gente precisa avisar vocês todos que esse webinar está sendo gravado. Então, vamos lá começar aqui com a parte de produtos. Primeiro, gostaria de falar um pouco para vocês sobre o que seria, então, uma irrigação de baixo volume. Uma irrigação de baixo volume, diferente do que é conhecido aí como irrigação localizada, ela envolve uma gama muito ampla de produtos, uma variedade muito grande de produtos. Então, diferente da irrigação localizada, que a gente pensa aí na microaspersão e no gotejo da agricultura, aqui eu vou apresentar para vocês toda a linha de produtos aí do paisagismo que estão dentro aí do que a gente chama de irrigação de baixo volume. E quais seriam as vantagens, então, da irrigação de baixo volume? Primeiro, a maior eficiência, né? Então, a gente está conseguindo aplicar a água ali o mais próximo possível da raiz. Então, isso traz uma eficiência muito grande. A gente vai falar bastante aqui hoje do nosso XFS, que é o nosso tubo gotejador que pode ser enterrado. Ele tem aí uma eficiência de 95%. Toda a linha de produtos de baixo volume da Rainbird tem uma garantia de 3 anos, então é maior do que qualquer outro fabricante. Lá na pontuação LEED, também com irrigação de baixo volume, é possível conseguir 2 pontos, né? E a gente sabe que quem já trabalhou com esse tipo de certificação sabe que às vezes é muito difícil conseguir esses pontos ou precisa investir um valor muito alto para conseguir ganhar ali alguns pontos. E aqui a irrigação de baixo volume ajuda vocês conseguirem aí 2 pontos utilizando esse tipo de produto. A instalação e a manutenção acabam sendo mais rápidas do que uma irrigação convencional. A gente vai ter aí menos falhas, né? Então, como a água está sendo aplicada na raiz, a gente não vai ter tanta perda com vento, com escoamento, com pulverização. O custo desse material também acaba sendo vantajoso, é um custo mais baixo. E no final do dia a gente tem plantas mais saudáveis, né? Porque tem estudos aí que mostram que 80% das irrigações acabam utilizando mais água do que deveriam, né? Não quer dizer que mais água vai trazer um jardim mais verde, mais saudável. Muito pelo contrário, o excesso de água pode danificar, trazer doenças aí para as plantas. Então a irrigação de baixo volume vem aí para ajudar a gente também com isso. Thaís, eu Oi. queria complementar com algumas coisas legais. Assim, quem não conhece a pontuação LEED, ela é dada pelo Green Building Council, né, que é um conselho de edificações, de construções sustentáveis. E envolve muito mais do que irrigação, né? Para você conseguir esses pontos, muitas vezes tem que fazer um investimento em energia renovável, reuso de água, né, tratamento. Com a irrigação de baixo volume, especificamente o tubo gotejador enterrado, tá? Você tem essa pontuação, mas, obviamente, não é qualquer irrigação. Uma irrigação que tenha um controlador, que tenha sensor, né, que você consiga ter toda a gama de produtos aí necessários. Uma outra coisa importante, quando a gente fala, pô, irrigação localizada tem baixo custo. Obviamente, a gente está falando de áreas menores, né, que é o nosso foco, o mercado que está em ascensão, pequenas áreas, canteiros, jardins verticais, a parte de sacadas verdes, né, tem cada vez mais prédios com essas sacadas verdes, que fazem parte da área comum do prédio. Obviamente, a gente está falando desse custo localizado, porque, vou fazer uma área enorme com irrigação localizada, obviamente o custo é maior do que se comparado com rotores, né, que tem aí raios maiores, sprays. Mas quando a gente fala dessas áreas pequenas, né, dessa irrigação em lugares menores, comparado com o custo de projeto de irrigação normal, o custo é menor mesmo, né, e fica mais atrativo para o cliente investir. Obrigada, Vitor. E aonde seria utilizado, então, esses produtos aí de irrigação de baixo volume? A irrigação de baixo volume, ela vem para complementar, né? Então, como o Vitor comentou, vem para complementar o paisagismo, de uma residência. Então, não quer dizer que porque tem baixo volume, que não vai ter rotores e aspersores. O paisagismo, ele pode ser muito variado, mas a irrigação de baixo volume, então, ele vem para complementar algumas áreas, como, por exemplo, o caso, né, de uma parede verde, onde a melhor forma de irrigação seria com o gotejamento.
E é cada vez mais comum a gente ver, então, a parede verde, telhado verde, prédios com floreiras em todos os andares, né, com sacadas. Então, é um mercado que está em ascensão e são produtos ideais para jardins internos, jardineiras, vasos, complemento de áreas gramadas e cada vez mais comum aí em prédios de luxo. Esse mercado de prédios, Thaís, ele está tão diferente, né? Assim, eu acho que nos últimos 2 anos a gente vê um crescimento muito grande dessas floreiras verdes. E o que eu acho interessante é que as construtoras, né, os arquitetos, eles entregam essa floreira verde, essa sacada, como parte da área comum do prédio. Então, muitas vezes é papel do próprio condomínio administrar essa floreira, né? Então, não vai ser o morador que vai ter que ir lá com o regador molhar, não. Ele não vai conseguir com a mangueira ali da sacada da casa dele ficar molhando. Então, tem que pensar realmente desde o início, como eu tenho um projeto com um sistema de automação que dê conta do prédio inteiro e respeite cada particularidade, né? Você imagina, em cada andar a insolação muda, em cada andar pode ter um adensamento de plantas diferentes, tipos de plantas diferentes. E a mágica da irrigação de baixo volume é você poder ter ali um produto específico, mexer no espaçamento entre linhas dos gotejadores para dar a quantidade de água que cada andar vai precisar, que cada jardim vai precisar. E com o mínimo possível de manutenção, né, Vitor? Porque Um muitas mínimo de vezes manutenção. o condomínio não vai poder entrar nos apartamentos para conseguir fazer essa manutenção. Então, vai ter que ser pela fachada, vai ter que envolver aí um profissional com rapel. Então, tudo isso traz custos Terrível. muito altos se tiver que ter uma manutenção constante. Então, por isso a importância de ter um sistema de qualidade e próprio instalado ali nessas sacadas todas. Agora não quis. Ó, vou deixar você aí, Clarice. Então, aqui seguindo, né, irrigação de baixo volume, ela vem aí para atender cada tipo de planta de acordo com a necessidade específica e o mais próximo possível de onde está a raiz dessa planta. Aqui trouxemos algumas fotos aí de onde poderiam ser aplicados os produtos de irrigação de baixo volume, né? Então, aqui da esquerda, justamente o que a gente está comentando, um prédio ali onde todos os andares têm uma floreira. E à direita também um paisagismo bastante variado, inclusive com alguns detalhes que impediriam a instalação de aspersores e rotores, uma irrigação tradicional. E aí a irrigação de baixo volume com gotejo vem justamente para conseguir complementar esse tipo de área. E é um mercado que muita gente não presta atenção, né, Thaís? Às vezes a gente está assim, focado nas residências, nos grandes gramados, né? Todo prédio praticamente tem no seu térreo um jardinzinho como esse da direita, né? Todo prédio tem ali na garagem uma área verde. Poxa, isso gera um custo de manutenção, de funcionário, né? De ter alguém ali cuidando disso. Quando cuida, às vezes cuida muito mal. Então, a gente, como instaladores de irrigação, passar a olhar para esse mercado, que traz um valor agregado muito legal. Muitas vezes a gente não vai precisar de bomba, né? Vai poder usar a gravidade, obviamente, a gente vai mostrar depois como é que a gente mede se é possível ou não, mas isso reduz muito o investimento de uma irrigação, não tem que ter reservatório, não tem que ter casa de bomba, chave de partida, né? A gente vai conseguir aí atender esse mercado, gerando um valor para o cliente, gerando uma economia, gerando um conforto, um mercado que é praticamente a cada esquina, né? Não é força da expressão, não. Se você for em cada esquina, é capaz de você achar um jardim desse para você irrigar. A gente já pode fazer pergunta? Com licença. Boa, Felipe. Vou te pedir um favor. Nós vamos abrir o microfone para pergunta no final, mas você já pode ir escrevendo nos comentários, que aí, à medida que for avançando, a gente vai respondendo, e no final a gente abre para todo mundo perguntar. Show, show. Obrigado. Valeu. No caso também de áreas muito próximas ali à praia ou em áreas que tem muito vento, a irrigação de baixo volume também traz uma série de vantagens, porque ela sofre menos com a ação do vento, né? Então, ideal aí para canteiros em varandas, floreiras à beira-mar ou locais que têm vento intenso ou que tem uma insolação muito agressiva, que acaba trazendo muita evaporação da água que está sendo utilizada para irrigação. Então, em todos esses casos, a irrigação de baixo volume vem para trazer ainda mais eficiência nessa irrigação. Aqui eu trouxe para vocês uma visão geral, né, do que a gente tem de possibilidades dentro da irrigação de baixo volume. Então, como vocês podem ver aí, tem uma ampla variedade de produtos. O que a gente vai explorar hoje é mais o nosso gotejo enterrado,
mas para vocês saberem aí que para cada problema a gente tem uma solução, não? Então, para cada tipo de vegetação, cada tipo de paisagismo, pode ter certeza que existe uma solução que vai atender aí o que você precisa irrigar. Então, vamos lá falar aqui hoje da estrela da noite, que é o nosso tubo XFS. É o tubo da Rainbird que foi feito para ser enterrado. Então, aqui uma foto para vocês conhecerem a carinha dele. Então, ele tem uma coloração acobreada, que é justamente para representar o escudo de cobre que ele vai ter dentro de cada um desses emissores. Então, ele tem ali, a cada 30 centímetros, ele tem um emissor, e em cada um desses emissores vai ter uma placa de cobre que vai impedir que as raízes entrem dentro de cada emissor e acabe, né, se acontecesse a intrusão de raízes, você ia acabar perdendo ali o material, né? Então ele tem toda essa tecnologia que é exclusiva da Rainbird para evitar a intrusão de raízes e você poder enterrar esse tubo aí com toda a segurança e a garantia da Rainbird. E por que utilizar, então, um tubo subsuperficial, um tubo enterrado? Então, primeiro que é o futuro, né? Então, hoje a gente ainda vê, o mais comum é ter a aspersão em projetos de irrigação de paisagismo, mas a gente sabe que cada vez mais a tendência é que seja utilizado o tubo subsuperficial, pela questão justamente da eficiência, né, e praticidade de ter esse produto enterrado. Em muitas regiões do Brasil, a gente tem visto aí que as secas estão cada vez piores, né? Já tem estados que, nos períodos de seca, está sendo controlado, inclusive, a água que está sendo utilizada para irrigação. Então, quanto mais eficiência, melhor. E aí, esse produto vem para ajudar a gente com isso. Então, a conservação de água, né, vem ganhando cada vez mais importância. Alguns órgãos também exigem essa eficiência e essa economia, como até o Vitor comentou das certificações LEED. Você não tem perdas por nebulização e deriva com vento, nem por evaporação ou escorrimento superficial, desde que seja corretamente instalado. Com uma eficiência aí de até 95%, né? Então é estimado aí que você tem de 30% a 70% menos água que você vai utilizar do que se fosse comparado com aspersão. E vai ser ideal aí para irrigar áreas pequenas, áreas estreitas e compridas, onde também não seria viável ali pela questão do espaço, né, colocar uma aspersão. Tem uma comparação que eu gosto de fazer, Thaís, assim, eu não sei se o pessoal já parou para ver, quando você tem uma área muito pequena e coloca um spray, dá uma olhada na precipitação de um bocal como o 4 Van, né, que é um bocal que dá 1,2 metros de raio. Ele é um beberrão de água, né? Ele é quase uma torneira aberta. Enfim, irrigar espaços pequenos com spray, né? Com esses bocais assim, é complicado em termos de vazão, é complicado em termos de projeto, e alocar esses aspersores para que você já tenha uma cobertura pé no pé, com o espaço todo recortado, se torna uma coisa muito complexa, né, e difícil. E no final o resultado pode não ser tão bom. Então, pensar aí no tubo gotejador enterrado, que a gente sabe que é um produto com valor agregado maior, né, em termos do metro e tal, mas quando a gente pensa no projeto como um todo, igual eu falei, sem o reservatório, muitas das vezes, né, um projeto mais rápido de instalar, mais fácil, né? Você vai ter compensações aí que no final da conta vão se pagar. Agora a gente trouxe aqui para vocês um vídeo, e eu vou narrando aqui o que vai acontecendo no vídeo, justamente então sobre o nosso tubo XFS. Então ele vai ficar lá enterrado. Ele tem esses emissores a cada 30 centímetros. Ele vai ter um diafragma de silicone que vai fazer a compensação de pressão. Então, ali dentro de uma faixa de pressão, ele vai manter sempre a vazão constante. E aí a gente tem 3 possibilidades diferentes de vazão para vocês escolherem de acordo com o tipo de vegetação que está colocado ali. Ele tem também esse sistema, deixa eu até voltar aqui para vocês verem com mais calma. Esse sistema autolimpante, então caso entre ali uma pedrinha, algum tipo de detrito, esse diafragma de silicone que ele tem acaba fazendo essa compensação justamente para deixar essa sujeira passar sem entupir, né, o emissor do tubo.
E o mais importante de tudo é essa plaquinha de cobre, que é colocada em cada um dos emissores. Essa placa de cobre, ela reage com os ácidos do solo e emite íons que evitam, então, que as raízes entrem ali em cada um desses emissores. Então, essa é uma tecnologia exclusiva da Rainbird. A Rainbird é o único fabricante que tem essa tecnologia, então, que garante que, independente da condição, as raízes não vão conseguir infiltrar ali dentro desses emissores. Aqui Tem seguindo, um exemplo que a gente. Oh, perdão, Thaís, depois eu falo, pode ir lá. que só seguindo no vídeo, ele está mostrando que a capilaridade vai fazer com que essa água infiltre em todo o solo, né? Então, dependendo do tipo de solo, você vai ter que dimensionar ali corretamente a distância entre as linhas. E a própria capilaridade vai fazer com que o solo esteja todo irrigado. Pode falar, Vitor. Eu ia dizer que naquela parte que mostra a raiz, né, parando de crescer, muita gente fala assim, ele queima a raiz, né? Ah, não, o cobre, ele mata a raiz. Não é isso, né, gente? Não é nenhum efeito químico, né? Não é nada em relação à queima ou veneno para a planta. O que acontece é simplesmente um ambiente em que não há reprodução celular. E existe uma tecnologia muito semelhante que muitos casais, mulheres usam para impedir a reprodução, né, controle de fertilidade, natalidade, que é o DIU de cobre. Né, e é exatamente o mesmo princípio. Né, o DIU de cobre ele impede aí a reprodução celular, divisão celular, então não há reprodução. É simplesmente um ambiente, como a Thais falou, iônico, né, um ambiente de um campo elétrico que não vai deixar que a raiz se reproduza. Então ela simplesmente não cresce ali, ela não vai para lá. Ela vai continuar crescendo em todo o seu jardim, não é veneno. E isso é importante, né, Thaís? Mais para frente, acho que você vai falar mais sobre o veneno que estão tentando vender por aí, né? Não tem nenhum dano para a planta, ele só realmente não permite a reprodução celular ali próximo aos emissores. Bom, então aqui está explicando exatamente isso que a gente acabou de falar, né? Como é que funciona, então, essa tecnologia que impede que as raízes infiltrem ali dentro dos emissores. E agora algumas características sobre o tubo XFS. Então, ele tem uma dupla camada, ele é resistente a químicos e também a raios UV. Essa pressão de operação aqui de 60 a 40 MCA é justamente aquela faixa de pressão que eu comentei com vocês, onde existe a autocompensação. Então, se você trabalhar dentro dessa faixa, ele sempre vai manter a vazão constante. Então, em 2,3 ou 3,4 litros por hora. Se você passar dessa pressão, aí ele não vai garantir essa autocompensação. A filtragem necessária dele é 120 mesh. Mais para frente a gente vai falar também um pouquinho sobre a importância da filtragem em irrigação de baixo volume. O diâmetro externo dele ali, 16 milímetros, espessura de parede 1,24 e o espessamento entre emissores 30,5. Esse é o espaçamento recomendado aí para projetos de paisagismo, né? A gente sabe que para alguns tipos de cultura, na agricultura, outros espaçamentos são recomendados, mas aqui no paisagismo o recomendado são então uns 30 centímetros. E ele é vendido aí em bobinas de 152 metros. Nós temos também esse mesmo tubo com a check valve, que é a válvula de retenção. Então, assim como nós temos aspersores, que também tem válvula de retenção, nós temos esse tubo aqui. Na hora que você desligou o sistema, ele vai reter a água na tubulação ali até 3 metros de coluna de água. Quais são as vantagens, né? Primeira vantagem é a economia de água. Você não perde essa água toda que está na tubulação. Segunda vantagem, a questão estética, né? Então não vai ter aquelas poças ali que vão acabar se formando nos pontos mais baixos, que acaba ficando esteticamente feio, né? As poças ali depois que você desliga o sistema de irrigação. E ainda teria um terceiro ponto que seria você ter maior durabilidade do sistema, porque como ele não tem que encher toda vez que você vai ligar a irrigação, isso acaba preservando, né, toda a estrutura que foi colocada ali. E o nosso tubo, então, ele tem 16 anos de garantia contra a intrusão de raízes, 7 anos de garantia ambiental. Essa garantia ambiental seria mais relacionado assim a rachaduras no tubo, principalmente causados por radiação solar, e uma garantia comercial de 5 anos.
assim, é inigualável na indústria, viu, Thaís? Eu não conheço um produto de irrigação que tenha uma garantia como esse. 16 anos de garantia. É. E aqui, para exemplificar, né, o que seria o uso desse XFS com a válvula de retenção, então um talude, nesse talude poderiam ser colocadas ali as linhas de gotejo e ali numa altura de até 8 pés ou 3 metros, seria retida a água na tubulação na hora que você desligasse o sistema. E aqui, mais uma comparação, né? Os 3 metros de altura seria equivalente ali a uma rede de basquete. E o nosso concorrente, o mais próximo, retém apenas 1,5 metros, ou seja, metade da nossa retenção é o que o nosso concorrente mais próximo garante ali no tubo dele em relação à válvula de retenção. E uma pergunta aí que pode surgir é em relação ao tubo gotejador agrícola, né? Qual seria a vantagem do nosso tubo em relação ao tubo agrícola? Primeira coisa que eu posso falar para vocês, a questão, então, do escudo de cobre, né? Então, é muito importante ter o escudo de cobre quando a gente vai enterrar esse tubo. Mas um segundo aspecto que também é muito importante é a questão da espessura desse tubo. Então, na agricultura, não é necessário ter uma preocupação em relação a veículos passando em cima, pessoas passando em cima, que podem acabar compactando esse tubo junto com o solo, caso esse tubo tenha uma espessura mais fina, que é justamente o que acontece com o tubo agrícola. Então, esse aí é o segundo aspecto muito importante de ter um tubo próprio para o paisagismo com escudo de cobre e também com uma parede mais grossa. Porque no paisagismo é comum ter esse fluxo de pessoas, fluxo de veículos passando ali na parte de cima. E ainda tem uma outra vantagem que é a coloração, né? A coloração do nosso tubo. Ele é uma coloração marrom, então ele acaba se mesclando muito mais fácil aí no paisagismo, então fica muito mais discreto do que aquele tubo preto agrícola que acaba ficando muito mais evidente ali no paisagismo. Ele tem também mais flexibilidade, então para um paisagismo mais recortado, ele acaba sendo mais fácil para instalar em relação ao tubo agrícola. Você consegue chegar também numa linha reta em distâncias mais longas com esse tubo. Quando o Vitor for falar um pouco de projeto, ele vai mostrar ali uma tabela, né? Então, de acordo com a vazão e com a pressão que está sendo colocada, você tem um comprimento máximo que você pode chegar com esse tubo. E aqui a gente tem, então, maiores comprimentos laterais, o que traz também aí uma economia de custos e conexões e tudo mais. E é uma bobina que vem autodesenrolável, né? Então, uma pessoa sozinha facilmente consegue desenrolar esse tubo, fazer a instalação e economizar tempo. Thaís, tem uma coisa que eu quero lembrar o pessoal, assim, é muito comum quem vem da agricultura, principalmente, né, se utiliza tubo gotejador enterrado em agricultura há algum tempo já, é falar, não, mas e se eu manejar a capacidade de campo do meu jardim? Ou seja, eu vou sempre controlar a irrigação de forma que sempre tenha água disponível na profundidade onde o tubo está enterrado. Isso vai impedir que as radicelas entrem dentro do tubo gotejador, né, porque é geralmente o que se faz dentro da agricultura, quando não se passa trifluoralina, né, que hoje já está proibida, não se pode mais. A pergunta que eu devolvo é: você vai garantir para o seu cliente que você vai controlar a capacidade de campo de um jardim? Você vai estar lá todo dia controlando, pegando um dado de umidade, controlando a capacidade de campo desse jardim? Basta um problema na bomba, basta um dia que o sensor não funcionou, basta um dia que você teve um controlador com uma programação errada, para você correr risco. Então, assim, não brinca com o que está enterrado, né? A gente tem essa frase, né, Thaís? Se for para enterrar, tem que confiar. Né? E não existe nada mais confiável que o XFS. Existe também na indústria, ela está reagindo a isso com o tubo com gotejador embebido em cobre, né? Que o pessoal não sabe muito bem explicar o que é, né? Porque não pode colocar a placa de cobre, que é patente nossa. O que eles fazem é tentar pintar esse gotejador com uma tinta que tem um pouco de íon de cobre. Mas vamos fazer igual o remédio ou propaganda da TV, que você tem que ler aquelas letrinhas pequenas da Casas Bahia, sabe? Para você entender realmente o que está acontecendo. Eles não te dão garantia contra a intrusão de raízes, tá? Eles vão te falar que ajuda na prevenção, mas garantia contra a intrusão só com a placa de chip puro da Rainbow. Obrigada, Vitor.
E aqui, então, uma foto ali à esquerda é o tubo utilizado na agricultura, mas à direita, esse mesmo tubo utilizado no paisagismo, né? Então, além dele não estar enterrado, ele ainda fica muito aparente ali no paisagismo, e é o que acaba não sendo ideal, né? No paisagismo, a gente sempre quer que a irrigação fique o mais discreta possível para que apareça justamente o paisagismo e não a irrigação que foi colocada ali. Aqui para comparar para vocês, então, a espessura da parede de um tubo agrícola com do nosso tubo XFS. Então, o tubo agrícola ele tem ali de 0,5 a 0,8 milímetros de espessura e já o nosso 1,24. Então, ele é 2,5 vezes mais espesso e 2,5 vezes mais resistente do que o tubo agrícola, justamente para Quem, quem, permitir esse. Oi? quem vem da agricultura, às vezes, usa a unidade 1000, né, que é milésimo de polegada. Então, nosso tubo ele é 50 mil, né, 50 milésimos de polegada, que vai dar esse 1,24 que você falou. Aqui também a comparação da espessura da parede dos dois tubos. Mais um exemplo do tubo agrícola colocado no paisagismo. Mais algumas fotos aqui também para vocês verem. E aqui já comparando o tubo preto com o tubo marrom superficial, já o marrom ele já consegue encaixar muito melhor no paisagismo, né? Já acaba ficando bem mais discreto. Podia enterrar aquele ali, né? Ia ficar melhor, né? Trocar por um enterrado e colocar ia ficar melhor. Como aqui, né, Vitor, nesse exemplo. O antes e o É depois, perfeito. o depois você nem vê que existe uma irrigação instalada. Então, na agricultura, o tubo agrícola, ele pode ser utilizado sem problemas. Primeiro, porque existem aplicações de venenos, né, que podem ser utilizados, e também por causa dos equipamentos de fertirrigação e também a questão do manejo, né, é muito mais comum você ter aí o manejo na irrigação agrícola, que no paisagismo não é uma realidade. No paisagismo, o uso de herbicidas também não é uma opção, né, existe um risco muito grande para a saúde das pessoas que estão ali ao redor e também para o paisagismo. O custo também desse tipo de produto acaba sendo muito elevado no paisagismo. E o manejo, como o Vitor comentou, não é uma boa opção, porque não tem como você garantir, não tem como você estar ali o tempo todo presente naquele jardim para garantir que você vai ter a capacidade do solo da forma correta, considerando ainda as manutenções do paisagismo ou um gasto excessivo de água. Só para você levar essa capacidade de campo, você vai perder a eficiência do tubo inteiro, né? Mas tem uma novidade aí, Thais, inclusive a gente tem que depois dar uma mudada na apresentação, porque até mesmo na agricultura, a partir desse ano, está proibido o uso de herbicida, né? Então, o pessoal da agrícola aí já está sabendo dessa notícia, né? A trifularina não pode ser mais usada, então a indústria está aí correndo atrás de um novo herbicida. A opção já existe, existe o tubo gotejador enterrado com escudo de cobre para agricultura da Rainbird, né? A Rainbird tem essa opção também, que é o Grit X. E existe no paisagismo já há muito tempo e muito bem estabelecido. Então, até mesmo esse herbicida não é mais uma opção. No paisagismo nunca foi, né? Porque eu não conheço alguém inconsequente o suficiente para introduzir um herbicida dentro do jardim de uma residência, né? Mas ele é tão nocivo à saúde, faz tão mal que ele foi até proibido. Então, até mesmo na agricultura caiu. E aqui uma tabela que resume aí tudo que a gente falou, né, sobre o tubo agrícola versus o tubo da Rainbird utilizado no paisagismo. Falar um pouco sobre filtragem. Então, antes de mais nada, num sistema de irrigação de baixo volume, a gente precisa estar muito atento à questão da filtragem, porque diferente lá dos bocais, dos aspersores, que eles já vêm com o filtro, aqui a gente não tem, né, o filtro por emissor. Então, mais do que nunca, a gente precisa estar muito atentos à filtragem ali, né, junto com o sistema, e uma filtragem adequada a cada tipo de emissor. Então, aqui a gente colocou uma tabelinha para orientar vocês, de acordo com a vazão, qual seria a filtragem correta. E no caso do tubo gotejador, que ele vai ser ali de 2,27 ou 3,41 litros por hora, a filtragem ideal seria 120 mesh.
tá? Então, estejam atentos na hora de comprar o filtro que ele tenha pelo menos 120 mesh de filtragem para ser colocado no sistema. Lembrando, Thaís, que esse filtro é um filtro extra, né, de segurança. O pessoal fala, mas eu tenho uma filtragem na minha bomba, né, no recalque da minha bomba. Ela é suficiente para o meu sistema de gotejamento? A gente sempre vai recomendar uma filtragem extra no setor, né? Então, você vai colocar ali um filtro antes da válvula, enfim. Na realidade, a Rembrandt recomenda até depois, né? Depois da válvula, você vai colocar esse filtro para que você garanta uma proteção extra para o seu tubo gotejador. Porque a sua rede principal pode ter uma contaminação, pode ter uma manutenção, né? O seu filtro principal pode deixar passar alguma coisa, então protege o seu sistema de baixo volume com um filtro extra por setor, é a nossa recomendação. E os filtros da Rainbird, nós temos aí desde o nosso filtro de 3/4, que ele vai ali para uma vazão de 0,048 a 1,134 metros cúbicos por hora. Então, para sistemas aí de baixo volume, em muitos casos pode ser necessário que seja colocado esse filtro, né, devido justamente ali à faixa de vazão. Essa faixa de vazão precisa ser respeitada. Mas nós temos também filtros maiores, né? Se for o caso aí de ter mais vazão, temos também filtros de 1, 2, 3. E ele está disponível aí com ou sem regulador de pressão. Então, nessa foto que eu coloquei ali à direita, no caso dos filtros da Rainbird, se ele tem aquela bolinha branca, significa que ele tem um regulador de pressão já embutido junto com o filtro. E por que que isso é importante no paisagismo? Porque no paisagismo a gente sabe que um problema em comum é a questão do espaço, né? Então, você ter já o filtro com o regulador de pressão vai trazer uma economia de espaço. E como é comum a gente ter aí no mesma residência, no mesmo espaço, aspersão, rotor, baixo volume, no caso de você utilizar o mesmo bombeamento, pode ser que você precise colocar uma regulação de pressão ali, pelo menos nesses setores onde existe irrigação de baixo volume. Então, Excelente, Thaís. Falando de prédios, né, principalmente, quando a gente tem aquela gravidade, a caixa d'água lá em cima, você irrigando ali embaixo, essa pressão ela pode ser suficiente para soltar o tubo mesmo, né, romper conexão, diminuir a vida útil. Então, vamos trabalhar aí com os volta de 3 bar, né? A gente recomenda nunca passar de 3 bar, mas trabalhar entre 2 e 3 bar é perfeito para o gotejador. O ideal é 2, né? A gente vai fazer um projeto depois, mas trabalhar com 2,1, com pressão de spray, já é bacana para a gente estar usando. E esse filtro regula em 2,1, né? isso, 2,1, de 3/4, 2,1. E tem esse outro filtro também para vocês conhecerem. Ele é um filtro que já tem uma capacidade um pouco maior de vazão, então ele chega ali até 4,5 metros cúbicos por hora. Ele tem também um regulador de pressão, no caso dele é 2,8 bar, que é uma pressão de entrada de até 10,3. E o diferencial desse filtro, além dele ter uma superfície maior, é que ele tem aquele indicador ali na parte de cima, vocês conseguem ver aquela luzinha verde? Esse verdinho, ele fica vermelho se o filtro estiver sujo, estiver precisando de limpeza. Então, isso também facilita a manutenção, porque a pessoa não vai ficar na dúvida, será que eu estou precisando fazer a limpeza desse filtro? Não. Ela vai olhar para ele e ela vai saber se está na hora ou não de fazer a manutenção. Então, isso na especificação do projeto é muito legal, né, o projetista considerar colocar um filtro como esse, que tem esse diferencial do indicador de limpeza. A válvula de ar também vem aí como um complemento para o sistema essencial. Ela precisa ser instalada no ponto mais alto, justamente para evitar ali o colapso da tubulação, né? Então, é também algo muito importante a ser considerado no projeto. E agora, então, para fechar essa parte de produtos, antes do Vitor falar de projetos, vou apresentar para vocês o nosso controlador a bateria. O nosso controlador a bateria, ele vem aí para complementar essas irrigações de espaços pequenos, em locais que não tenham energia elétrica, né? Porque ele não precisa ser ligado à rede, ele é alimentado por duas baterias de 9 volts, aquelas quadradinhas, vai conectar as duas ali dentro. Você conectou as duas, ele tem uma estimativa aí de tempo de 2 anos de duração, ou se você colocar somente uma, ele vai funcionar também normalmente, mas em torno de 1 ano você vai precisar fazer a troca da bateria. Mas vocês concordam comigo aí que é um
tempo razoável, né, que a pessoa vai poder passar sem precisar se preocupar com a troca da bateria. E uma outra característica que só esse controlador tem é o IP dele. Esse controlador ele tem IP68, isso significa que ele é um controlador blindado. Isso significa que esse controlador ele pode ficar até mesmo embaixo da água, que ele vai continuar a funcionar normalmente. Tá? Então, ele é todo vedado, ele não tem problema nenhum de infiltração de água, graças a essa característica IP68 que ele tem. Aqui nessa foto é aquela abertura lateral ali do controlador, que no caso foi tirada a tampinha, para vocês verem ali que ele é todo vedado, né? Então ele tem aquele anel de vedação ali próximo à rosca e é onde você consegue conectar ali até 2 baterias de 9 volts. Aqui a gente precisa ter uma atenção em relação ao solenoide que vai ser utilizado nas válvulas. Como é um controlador que funciona a bateria, ele precisa que o solenoide das válvulas seja um solenoide que aceita os pulsos, né? Um solenoide LED. No caso das nossas válvulas da Rainbird, todas elas são compatíveis com esse tipo de solenoide, mas na especificação do projeto, na compra do material, precisa tomar esse cuidado, né, para ser adquirido o solenoide adequado que vai funcionar com o controlador a bateria. Então, ele foi construído para durar, pode ser instalado literalmente em qualquer lugar, até mesmo embaixo da água. Vai operar por até 2 anos, né, caso seja colocadas 2 baterias. Nós temos ele em 1, 2, 4 ou 6 estações. E ele tem uma programação parecida com o do RZX, para quem está acostumado, então ele tem até 6 partidas por estação, e ele vai ter lá as opções de programação que você já conhece. Então, dias pares, dias ímpares, ou você escolhe os dias da semana, ou irrigação cíclica. Tudo isso aí ele tem, assim como os nossos controladores elétricos. E se vocês me permitem, queria passar um vídeo aqui. Então, em maio desse ano, a gente teve aquela tragédia no Rio Grande do Sul, né? Então, todo mundo acompanhou, questão dos alagamentos. E não sei se o Rubens está aqui na reunião, ele não vai me deixar mentir. A gente recebeu um vídeo, né, de até um colaborador da Hidrosistemas, que é o nosso distribuidor do Rio Grande do Sul, que ele tinha um controlador desse instalado na casa dele. Eu vou abrir aqui o vídeo. E a casa dele, infelizmente, ficou aí mais de 15 dias embaixo da água. E quando ele retornou para a casa dele, vocês estão conseguindo ver o vídeo, né? Tá dando para ver? Tá dando Sim. pra ver. Ah, tá. Então aqui ele mostrou, né, ali até que altura que chegou a água. Dá para ver ali na casa que está logo à frente. E aí, quando ele chegou no controlador, justamente então um ESP 9 volts, o controlador estava funcionando normalmente, né? Então o controlador ficou lá mais de 15 dias embaixo de água, embaixo de lama, e não teve dano nenhum nesse controlador. Então, um vídeo bacana aí que eu achei, apesar da situação ser muito trágica, né, para mostrar a qualidade do nosso produto. Voltando aqui para a apresentação. Aqui o diagrama elétrico dele. Só não estou conseguindo compartilhar de novo. Pronto. Aqui o diagrama elétrico dele, né? Então, no caso, diferente das válvulas dos controladores elétricos, aqui é necessário tomar um cuidado com a polaridade na hora de fazer a instalação. Então, ele vem lá com o fio vermelho e o fio preto, precisa respeitar, né? Então, o fio preto precisa ser conectado no comum do controlador e o fio vermelho das válvulas ali na saída de cada estação. E à direita ali também a figura representa como esse controlador pode até mesmo, no caso, se for o de uma estação, ele pode ser acoplado ali diretamente no solenoide da válvula, então ele vem com aquele suporte e pode ser colocado junto com a válvula dentro da caixa de válvula, vai ficar lá enterrado na caixa de válvula. A pessoa nem vai saber que tem um controlador, mas ele está ali fazendo o trabalho dele. Então aqui algumas fotos também para exemplificar a instalação desse controlador lá junto na caixa de válvula.
E fechamos agora a parte de produtos. Vou passar para o Vitor, então, falar um pouco sobre a parte de projetos. Beleza, Thaís. Obrigado. Vamos falar um pouco agora sobre... A gente realmente não vai entrar profundamente nos projetos com tubo gotejador, mas eu vou mostrar tanto uma ferramenta para vocês quanto as noções de projeto, que o objetivo aqui do treinamento é que vocês possam sair oferecendo esses produtos, esse tipo de instalação, dentro de uma residência, né? Dentro de um pequeno jardim de prédio, como a gente mostrou anteriormente. Tá? Então, vamos ficar na cabeça aqui com tubo gotejador enterrado para pequena área, um SP 9 volts com uma válvula com solenoide, e a gente tocar todo o nosso sistema com um investimento baixo, um jeito rápido de instalar, você vai pegar a obra uma atrás da outra. Tá? Bem, qual que é o primeiro passo, pessoal, quando a gente encara um projeto desse? Então, eu cheguei numa residência, eu cheguei ali no jardim de um prédio, eu vou coletar dados de campo. E aqui eu peguei emprestado da apresentação do Fred, uma planilha que ele utiliza e a gente passou a utilizar como padrão, né? A gente pode até compartilhar com vocês depois, para você chegar num local e pegar o nome do cliente, o local onde está instalado e alguns dados que são importantes, como, por exemplo, a textura do solo. Poxa, eu não vou fazer uma análise de solo, mas eu posso escrever, esse solo é mais arenoso, esse solo é mais siltoso, é mais argiloso. Isso é muito importante para projeto com tubo gotejador, né? Como que é o clima do local? Eu tenho dados de evapotranspiração, que é a quantidade de água que o solo evapora e a planta transpira, né? Eu posso calcular isso, eu posso pegar dados da internet, eu posso pegar dados do boletim agroclimatológico, posso usar até as estações que a Rembird tem no IQ para pegar esses dados, tá? Eu já falei isso no outro webinar. E quem não tem acesso ao IQ da Rembird, mesmo sem ter um sistema operando, só para pegar dados de estação meteorológica, é excelente, tá? Nosso controle central. Coloco dados de chuva, a minha fonte de água é um poço artesiano, é um reservatório, é uma água servida, é uma água do saneamento, né? Agora, olha que importante, o horário de medição. Que hora que eu fui lá medir a minha pressão na torneira? Que hora que eu fui medir a vazão dessa torneira? Por que isso é importante? Imagina vocês um condomínio ou um próprio prédio urbano, a vazão e essa pressão vão ser afetadas pelas outras vazões e pressões da rua. Você acha que quando tiver todo mundo tomando banho, acordando de manhã, preparando o café, o que acontece com a pressão da rua? Ela cai, né? Eu tenho mais vazão no meu sistema de distribuição e água inteira, eu tenho mais perda de carga, vai cair a minha vazão disponível. Então, isso é um ponto importante. Às vezes você está medindo num horário que tem pressão suficiente, mas na hora que você programa o controlador não tem. Né? Então, anota aqui o horário que você mediu. E qual que é o diâmetro do hidrômetro? Por que isso é importante? A gente calcula a perda de carga no diâmetro, né? No hidrômetro, para poder considerar ela também. Né? Diâmetro do tubo de entrada, se tiver bomba. Vamos pegar todos esses dados e colocar isso para a gente poder, a partir de então, fazer um projetinho. Beleza, Thaís, pode passar, por favor. E agora nós vamos, falando ainda mais de áreas pequenas, geralmente a gente tem um ponto de água disponível lá para a gente. Tem uma torneira, né? Tem uma água da estação de tratamento, tem uma água do próprio condomínio. Vamos utilizar esse ponto para fazer irrigação. A pergunta é suficiente? Para responder essa pergunta, eu preciso saber de duas coisas. Qual que é a pressão disponível nesse ponto e qual que é a vazão máxima que ele me dá. E qual é a pressão nessa vazão máxima, né? E por que isso é importante, pessoal? Pressão, a gente divide ela em duas, né? Existe a pressão dinâmica e a pressão estática. A pressão estática, aquela que eu meço sem movimento de água, enrosco um manômetro ali na torneira e vou medir essa pressão. Ela só me dá qual que é a altura manométrica naquele ponto, né? Vai me dar qual que é a diferença de nível entre reservatório e o ponto que eu estou medindo. Ela não é a pressão que o meu sistema vai funcionar. E quando o meu sistema funciona, eu tenho vazão, eu tenho água. E essa vazão gera o quê, gente? Perdas. Perda de carga na tubulação, perda de carga localizada nos equipamentos, né, no hidrômetro, na válvula. Então, eu tenho que considerar isso. É muito comum quem está iniciando no mundo da irrigação cometer esse erro. Medir a pressão sem vazão e deu lá 3 bar. Fala, poxa, é suficiente para eu poder tocar um sistema de irrigação de gotejamento, para poder abrir uma válvula, para poder colocar uma automação. Na hora que eu coloco o sistema para funcionar, a pressão cai. Se cair abaixo de 1 bar, você não opera a válvula. A válvula solenoide precisa de 1 bar para poder funcionar, 10 MCA, né?
Se você tiver pressões baixas, abaixo de 0,7 bar, ou 7 MCA, o seu tubo gotejador não vai nem autocompensar. Você não vai ter nem água saindo do seu tubo gotejador. Então, vamos pensar aí em como medir essa pressão dinâmica. Para isso, pessoal, eu tenho aqui uns equipamentos que a gente pode usar. Olha, eu posso colocar um manômetro num T, né, e ligar esse T num bocal, numa mangueira, numa saída, para eu poder medir essa vazão, né, e medir essa pressão com a vazão. Como que eu vou fazer essa medição? Tem um videozinho, 2 videozinhos mostrando isso prático para você. Tá? Então, você vai comprar um manômetro, vai colocar no T, para que tenha saída de água, e vai medir pressão e vazão. Passa para a gente mostrar esse exemplo, Thaís, fazendo favor. Então, olha aí. Esse exemplo, ele veio da nossa revenda do Xandão, lá de São Paulo, né? Ele que fez para a gente. Então, eu achei muito bacana, ele compartilhou lá no grupo nosso de estudantes da Academia Rembrandt. Olha que bacana. Está lá o T, né? No caso aí, uma saída em Y, com um manômetro e uma mangueira. Tá? Ele quer medir se tem vazão e tem pressão suficiente. Ele vai abrir a torneira e vai indicar, primeiro, sem sair água, a pressão estática, né? Que é a pressão de diferença de nível aí, não é a pressão que a gente vai trabalhar. Agora ele vai abrir a mangueira no máximo, na maior vazão possível, e a pressão vai cair para a pressão dinâmica lá. Ele já mostrou que, ó, essa aqui é a pressão dinâmica que eu tenho. Pressão boa, bacana a pressão dele aí, tá dando 30 e poucos MCA, né? Tá uma pressão bacana. E a vazão, pessoal? Como que ele mede a vazão? Olha que legal, ele vai disparar um cronômetro e na hora que ele disparou o cronômetro, ele vai colocar a mangueira para encher esse balde aí de 20 litros. Vai esperar dar os 20 litros e vai parar o cronômetro. Ele sabe que ele teve 20 litros em X segundos. Divide um pelo outro, ele tem a vazão em litros por segundo. Genial, né? Um jeito simples, barato, econômico da gente medir vazão e medir pressão. Agora, vamos ser um pouco mais preciso? O próprio Xandão, ele deu um passo além depois e mandou esse vídeo para a gente, o próximo. Passa para a gente, fazendo favor, Thaís. O outro. Ele comprou agora um fluxímetro, né? Um medidor de vazão. Então, ele está com o mesmo sistema lá, o Tzinho, o manômetro, tá? Um manômetro de qualidade, um manômetro de glicerina. Investe no manômetro, compra um manômetro legal, né? E agora ele tem lá, ali uma saída, já está medindo a pressão estática, ó. Mediu a pressão estática, não tem água saindo, né? Agora ele vai medir a pressão dinâmica. Como? Ele vai abrir ali a saída da torneira e ele tem um medidor de vazão eletrônico ali, ó, instantâneo. Ele vai abrindo, vai mostrar que vai medir a vazão. Você compra esse medidor de vazão eletrônico aí, site, enfim. E aí está a vazão, olha. Ele vai chegar até a vazão máxima, né? Para ver qual que é a máxima vazão, qual pressão que ele tem. Se ele souber qual que é a vazão do sistema dele, ele já pode calibrar ali para a vazão do sistema e ver qual que é a pressão definida, né? Então está aí resolvido o nosso problema de saber se o meu ponto d'água vai ter vazão ou pressão suficiente para poder irrigar o meu sistema de área pequena. Beleza? Pode passar, Thaís, fazendo favor. Bem, definir o meu ponto de água. Tem vazão, tem pressão suficiente, eu posso utilizar a torneira. Se eu não puder, pessoal, eu posso tentar utilizar um reservatório, né, ou até uma bombinha ali, de uma pressurizadora, né, uma bombinha de pressão, para poder me dar a pressão suficiente. Um reservatório com uma bombinha, né? No nosso caso aqui, nós estamos falando de área pequena, tomara que a gente consiga ter ali o pontinho, já vai facilitar muito para o cliente, vai reduzir muito o seu orçamento, né? Bem, outro ponto importante é calcular a demanda de água, né? Calcular quanto de água eu tenho que colocar no meu sistema. E o que manda na demanda de água, pessoal? O que manda na demanda de água não é solo, o que manda na demanda de água não é emissor, não é projeto, é planta e clima, né? E como que eu transfiro essa demanda de água de planta e clima para o meu cálculo? Eu preciso desse dado de evapotranspiração de cultura, né? Para calcular ele, a primeira coisa que a gente vai tentar encontrar é a evapotranspiração média, né, da região, que é o ET0 aí, tá? Evapotranspiração de referência. Ela é medida em milímetros por dia, né? Quantos milímetros, quantos litros por metro quadrado eu tenho que aplicar na região por dia, tá?
a região tem de evapotranspiração. Bem, para calcular essa evapotranspiração de referência, a gente pode pegar dados históricos, então você pode digitar, poxa, eu estou hoje aqui em Botucatu, eu vou escrever evapotranspiração de Botucatu no Google e ver se eu acho algum dado histórico nos últimos anos, para poder ver os meses mais quentes, os meses mais frios e chegar numa média, tá? Ou eu posso pegar dados reais de estações meteorológicas. Se você entrar no iq4.rainbird.com, fizer o seu cadastro, você pode criar um controlador fictício lá e colocar uma estação meteorológica para qualquer cidade do Brasil e vai te dar a evapotranspiração nos últimos 5 dias. Você vai ter uma referência para a sua região, tá bom? Bem, achei a minha evapotranspiração, que é dado de clima, né? É com quente, né? Qual que é a incidência de vento, incidência solar, umidade relativa do ar, tudo isso é referido na evapotranspiração. Eu preciso agora colocar o dado de cultura, de planta, tá? Esse dado de cultura, pessoal, ele é o KC, né? O coeficiente de cultura, que pode ser dividido em 3, tá? Um coeficiente de espécie, relacionado ao tipo de planta que você está utilizando no paisagismo. Um coeficiente de densidade, que é quão denso, quão afastado essa planta está plantada, né? Está uma do lado da outra, está muito adensado, está médio, está afastado, tá? E um outro é um fator de microclima, que é, essa planta está em pleno sol, ela está em meia sombra, né? Ela está num lugar de barreira de vento, de alta umidade, beleza? Vamos facilitar para vocês? Tem uma tabelinha, pode passar, Thaís? Que é a tabelinha que o pessoal do LEED usa para poder usar a referência para o nosso coeficiente de cultura. Então, eu tenho aí diversos tipos de vegetação, como arbustos, gramíneas, cobertura vegetal, grama geral. E aí eu tenho qual que é a tabela de fator de espécie baixo, médio e alto, fator de densidade baixo, médio e alto, e fator de microclima baixo, médio e alto. Então eu vou ver, poxa, eu estou com uma grama, amendoim, né? Então o fator de espécie dele vai ser médio, tá? Eu vou lá no grama e geral médio, tá? Para o fator de espécie. Ela está com uma densidade sobrepondo, ela está sempre plantada, um plantio extenso, então eu vou lá no fator de densidade alto, e ela está no microclima médio. Enfim, ela pega um pouco de sombra, um pouco de sol, vou pegar ali o microclima médio, intermediário, tá? Com isso eu multiplico um pelo outro e tenho meu fator de espécie. Essa tabelinha é uma referência aprovada pela escala LEED, tá, pessoal? Vocês podem utilizar ela para achar esse KC. Peguei a evapotranspiração potencial, multipliquei pelo meu KC, eu tenho qual que é a demanda desse meu jardim. Beleza? Pode passar, Thaís. Vamos falar agora sobre como vai ser o nosso tubo gotejador molhando esse jardim que eu estou projetando. Beleza? Uma coisa que influencia na decisão de como eu vou projetar esse tubo é o tipo de solo. Solo de texturas mais grossas, solos arenosos, tá? Eles têm uma taxa de infiltração, que é como essa água vai percolar nesse solo, muito alta. Isso significa que rapidamente a água desce, né? Ela vai percolar rapidamente, né? Isso forma um bulbo, como vocês podem ver aí na primeira linha, um bulbo mais alongado, né? Mais verticalizado. Isso significa que aquela pocinha d'água que a Thaís mostrou, que o solo ia formar, né, com o tubo gotejador, vai ser uma poça menorzinha, mais curta. E isso vai refletir no meu projeto. Vai refletir que eu tenho que adensar mais as linhas de tubo gotejador. Tá? Se eu estou num solo de textura média, solo siltoso, eu vou ter um bulbo um pouco mais largo, né? Isso significa que eu vou poder afastar um pouco mais as minhas linhas de gotejamento. E, consequentemente, um solo arenoso, um solo argiloso, de textura fina, vai ter um bulbo mais alongado. Isso significa que eu vou poder afastar um pouco mais as linhas de gotejamento. No próximo slide, a gente traduz isso em números, tá? Então, solos de textura fina, argila, eu posso chegar até 60 centímetros de espaçamento entre linhas. E recomendo usar aí um emissor de 1,6 a 2,3 litros por hora. O de alta vazão vai ser ruim porque vai empoçar rápido, né? Porque essa água tende a ficar mais superficial. Tá? Um solo de textura média, um solo aí siltoso, eu posso chegar até 45 centímetros de espaçamento entre as linhas. Tá? Então, uma linha de gotejamento, 45 centímetros outra, e assim eu vou até cobrir toda a área. Vazão de emissor, a gente recomenda 2,3 a 3,4. Tá?
Um solo de textura grossa, um solo arenoso, né? Eu posso usar o emissor de 1,6, inclusive, é o mais recomendado, né? E eu tenho aí um espaçamento mais curto, 30 centímetros, dependendo do solo, até menos, viu, gente? Eu tenho aí um espaçamento menor entre as linhas. Pode passar? Traduzindo aí o que isso significa na minha instalação, argiloso, eu afasto mais, siltoso intermediário, arenoso, eu coloco as minhas linhas mais próximas. A gente está vendo um corte transversal aí, né, como se eu estivesse vendo os tubos atravessando a tela do computador, com espaçamento aí de 30, 45 ou 60 centímetros. Significa que solos argilosos vão ter menos tubos gotejador, vão ser mais baratos, né? Quanto mais arenoso, mais tubo você coloca, vai encarecer mais o projeto. Pode passar. Outro ponto importante para projetar é saber quantos metros eu posso ir com o meu tubo sem ter risco de que ele pare de gotejar. Isso é dado por uma tabela, tá, pessoal? Então, eu tenho aí, para o tubo XFS, vazão de 2,3 ou 3,41 litros por emissor, tá? Litros por hora por emissor, tá? Dada a pressão de entrada, eu tenho uma pressão aí de 2 bar. Vamos pegar a linha ali, 2,07. O tubo de 2,3 pode ir até 109 metros em linha reta. Em linha reta não, desculpa, fazendo o desenho que você quiser, mas no mesmo ponto de tomada ele pode ir até 109 metros. Tá? O tubo de vazão maior, 3,41, vai um pouco menos, vai até 70 metros, tá? Em linha aí. Você pode fazer um S, pode fazer a área circular, você pode fazer o desenho que quiser, desde que respeite o total de 70 metros. Tá? Ponto importante, a gente tem até ali um dado de 4,14, 3,45, não recomendamos passar de 3 bar, tá, gente? No tubo gotejador. Você diminui a vida útil das conexões se você tem pressão muito alta. Beleza? Pode passar, Thaís. Para o tubo XFS-CV, existe também ele com 1,6 litros por hora, tá? Então tem a tabela dele ali também de comprimento máximo. Agora, olha que interessante. Eu já tenho o meu comprimento máximo, já tenho o meu espaçamento entre linhas. O que eu vou ver agora? Eu vou ver qual que é a precipitação do meu sistema de irrigação. Precipitação não é um dado de catálogo para o bocal spray, para o bocal do rotor. Para o tubo gotejador vai depender do seu projeto. Porque quanto mais você espaça as linhas, menor vai ficando a sua precipitação. Quanto mais você adensa, maior vai ficando a sua precipitação. Então, eu tenho ali, por exemplo, com tubo de 2,3, tá? Que é o tubo mais vendido aí, 30 centímetros de espaçamento entre linhas, mostra para a gente ali, Thaís, como é que eu leio? Estou na linha do 2,3, não sei se você consegue mexer o mouse, mas isso. Estou na linha do 2,3 com 30 centímetros de espaçamento entre linhas. Vai dar 25,14 milímetros por hora. Então, é o dado que seria um bocal de 25,14 milímetros por hora, para eu poder calcular lá o meu tempo no controlador. Tá? Eu preciso dar 5 milímetros, eu tenho 25 milímetros em 1 hora, eu faço a regra de 3 para ver quanto tempo eu teria no meu sistema. Tá? Esse dado de espaçamento, pessoal, ele deixa eu brincar um pouco com o projeto. Para quem está mais avançado aí em projetos de irrigação, vai ver que dependendo do espaçamento que eu escolho, eu posso tentar casar a precipitação de tubo gotejador com o rotor, com o bocal rotativo, né? Tem que lembrar de corrigir a eficiência, mas eu tento casar isso para poder colocar, às vezes, na mesma válvula, uma área sendo molhada para o rotor, ou rotativo, e uma pequena área ali sendo molhada pelo tubo gotejador. Na mesma válvula é possível colocar, tá? Desde que você case essa precipitação corrigida pela eficiência. Pode passar. O XFS-CV está aí. Então, ele tem 3 vazões, diferente do XFS, que só tem 2,3 e 3,4. Ele também tem 1,6. Né? E aí o espaçamento, desculpa, dada a pressão de entrada, qual que é o maior comprimento de linha que você pode ir. Então, com 1,6, por exemplo, e 2 bar, você pode ir 112 metros. Eu duvido você achar um tubo do mesmo diâmetro que vá tão longe com a pressão de 2 bar. Beleza? Pode passar. Bem, vamos fazer um projetinho rápido aqui, e eu vou mostrar para vocês que tem uma ferramenta que a gente vai disponibilizar para isso. Imagina que a gente está com essa casa de condomínio aí, né? E ela tem 3 áreas para irrigar. A primeira área, marca para a gente, tá aí, fazendo favor, o próximo.
Aí, essa área, qual que é o tamanho dela? Tem a dimensão, pode passar. Área 1, área 2 e área 3 são 4 áreas, cada uma aí, uma 6 por 11. Então, a área 1 tem 6 metros de largura, 6 metros de comprimento por 11 de largura, né? A área 2 tem 24 por 1,45. É uma área que ela é extensa, mas ela é uma faixinha de grama extensa, né? 24 metros, mas só tem 1,45 de largura. A área 3, 7,5 por 6,2. E a área 4, 6,3 por 6,2. Vamos fazer tudo com tubo gotejador, alimentado pelos pontos de água de torneira, que eu já medi que tem pressão e vazão suficiente. E existe uma ferramenta que o Jacóia desenvolveu, e a gente está trazendo, eu já fiz um webinar no passado com ela, eu estou atualizando ela para mandar para vocês. Pode passar, Thaís, que eu acho que agora é minha vez de roubar a tela, né? Vou roubar a tela aqui para demonstrar essa ferramenta. Olha que bacana. Eu tenho aqui essa tabelinha, pessoal, que é possível eu ter um auxílio no meu projeto com tubo gotejador. Eu vou colocar aqui qual que é o meu tipo de solo. É um solo arenoso? É um solo argiloso? É um solo siltoso? Vou só colocar um solo siltoso aqui, umífero. Tá? Qual que é o espaçamento entre linhas recomendado para esse solo? Até 45 centímetros, beleza? Entre linhas. Já está aqui, ele já recomenda para mim, ó, se eu mudo para o arenoso, ele recomenda o de 0,3, né? Então vai ser de 0,3. Se for argiloso, eu posso ir até 0,6 de espaçamento entre linhas. Mas vamos voltar lá no nosso siltoso com 0,45. O espaçamento entre emissores, ele é uma constante, tá? A Rimburd sempre espaça os emissores do tubo de 30 em 30 centímetros, já está aqui. E aqui eu posso escolher para minha área 1. Um tubo de 2,3. A largura da área eu vou colocar aqui, ó, uma área de 6 por 11, se eu não me engano, era, né? 6 por 11, tá? Uma vazão de 6 por 11. Ele vai calcular qual que é o total de tubo gotejador que eu tenho que usar nessa área. Eu já sei que para essa área eu tenho que comprar 157,62 metros de tubo gotejador. Tá? A área 2, eu coloquei aqui um tubo de 1,6, 1,45 por 24. Ele calculou aqui 101,33 metros de tubo gotejador. E ele me dá a vazão da área também, tá, gente? São 540 litros por hora. E assim sucessivamente. Eu posso ir projetando aqui uma areazinha só, todas as áreas que eu preciso. Os dados de precipitação e espaçamento já estão aqui, tá? Eu posso escolher qual que é o tipo de automação que eu vou ter, se eu vou ter uma automação por pilha, por bateria, né? Vou colocar aqui por bateria, que eu vou usar o SP9 volts. Ele vai cuspir para a gente, pessoal, uma lista de material. O que você vai ter que colocar, inclusive com as conexões, você vai ter que colocar, vai ter o preço já para você apresentar para o cliente. Você vai copiar isso aqui e colar no seu orçamento. Isso aqui vai ser o preço lista. Se você quiser mudar, você muda, né? Mas vai ter o preço lista aqui e você apresenta isso para o seu cliente. Então, é uma forma rápida de você fazer um orçamento, né? Se depois você coloca só a sua mão de obra, material nacional, e apresenta isso para o cliente. Rapidamente você consegue fazer. Essa planilha, ela vai ser enviada por e-mail para quem quiser. Então, depois, pessoal, deixa aí no chat o e-mail de vocês, que o Giba vai pegar todo mundo, vai fazer uma lista de transmissão e vai mandar essa planilha para vocês, tá? Vocês aprenderem a usar. Se tiver dúvida, contata a gente mostra como é que usa. Bem, tá aí o projeto final desse nosso sisteminha, né? Depois que eu coloquei lá na planilha, fiz um layoutzinho só para apresentar para o cliente e fiz a venda sem reservatório, sem bomba, né, usando pressão de rua com SP9 volts. Beleza? Bem, a planilha, pessoal, já está automatizada nos cálculos, tá? Mas só para a gente aprender como é que faz esses cálculos, como é que eu calculo o número de linhas? Eu pego essa largura da área e eu vou tirar uma bordadura de 10 centímetros. Deixar 10 centímetros para um lado, 10 centímetros para o outro, menos, tá? Tirando essa bordadura para achar a área. Depois eu pego e divido pelo meu espaçamento entre linhas. Está espaçado de 45 em 45, pego essa largura, divido por 0,45. Eu vou arredondar para cima e somar 1. Tá? Esse vai ser o número de linhas na área. Tá? Aí eu já tenho
o número de linhas para poder calcular. Eu corrijo depois o espaçamento, pegando essa largura sem bordaduras e dividindo pelo número de linhas arredondado final. Beleza? Lembrar de sempre utilizar o espaçamento de acordo com o seu tipo de solo. Você está usando 45 centímetros num solo arenoso? Está errado. Tem que ser 30 no máximo. Pode passar? Resumindo aí as etapas do projeto, para a gente ter um orçamento para apresentar numa pequena área, quantidade de água necessária, vamos selecionar o espaçamento entre linhas, o emissor, qual que é a vazão, a taxa de aplicação de água, o tempo de funcionamento de acordo com o espaçamento entre linhas. Né? Tem espaçamento entre linhas, vou ter a precipitação, calculo o tempo de funcionamento. Beleza? Pode passar, Thaís. E aí a gente tem alguns exemplos de instalação. Então está aí uma área pequenininha sendo irrigada com tubo gotejador enterrado, né? Olha que interessante que ele fez aqui. Ele fez um manifold, né? Passou aqui uma lateral, né, de PVC com os T's saindo para o tubo gotejador. Olha que legal. A válvula ela está aqui embaixo, mas ela entra lá quase no meio do manifold para ter maior equilíbrio, né? Hidráulico, é bem bacana. E lá do outro lado, pessoal, se vocês forem lá para o outro lado não sei se você consegue mostrar, Thaís, ali perto onde é que está o lado esquerdo, lá em cima tem um tubinho branco, né? Lá do lado esquerdo, isso. Aí ele fechou também as linhas, para ele fazer um circuito fechado. Isso é muito importante em irrigação com tubo gotejador. Quanto mais fechado você fazer o circuito, melhor hidraulicamente, mais longe você pode ir com as linhas, tá? Porque você tem pressão entrando por ambos lados, você tem mais equilíbrio, tá? No ponto mais alto do sistema dele, ele colocou ali uma válvula de ar. Mostra pra gente, Thaís, onde é que está a válvula de ar. Lá no ponto mais alto, ele colocou a válvula de ar. Lembra que toda vez que eu tiver desnível, eu tenho que colocar uma válvula de admissão de ar, tá? Para quando esse tubo esvaziar, esse tubo, né, for desligado, ele admitir ar e não fazer aquele pastel, né? Porque o tubo realmente, na hora que você esvazia ele e ele não tem admissão de ar, ele achata todo, né? Então, a gente não quer isso estraga tudo. Coloca a válvula de ar no ponto mais alto, tá? No outro lado, lá do outro lado, Thaís, ele colocou uma válvula de limpeza. É simplesmente uma saída do tubo. Pode ser um registrozinho, pode ser um tubo dobrado, para você ter que limpar isso. Teve a contaminação, antes de funcionar, você vai fazer essa limpeza. Beleza? Pode passar, Thaís. Olha aí um outro exemplo de layout com tubo gotejador enterrado, fazendo exatamente o que eu falei, fechando as linhas, tá vendo? Ele tem aqui uma entrada na parte de baixo e uma entrada na parte de cima. Mostra a válvula de ar para a gente onde é que está, Thaís, fazendo favor. Olha lá em cima a válvula de ar. E do outro lado, a válvula de limpeza, que é a saída, né? Pode ser uma saída na tubulação, pode ser uma saída do próprio tubo. Beleza? Olha esse sistema, como é que ele está melhor do que o outro. Porque a minha entrada na tubulação está pelo meio do sistema. Isso significa menos perda de carga, né? Significa mais equilíbrio. Eu estou entrando com a vazão para os dois lados. Olha, isso é muito melhor, tá? Então já é um desenho mais inteligente. Aqui eu pensei um pouquinho mais, coloquei a entrada da tubulação. Mostra aqui onde está o supply header, aqui, o manifold, Thaís, fazendo favor. No meio aqui certinho, tá vendo? Isso. Olha como é que ele entrar no meio, em vez de entrar lá embaixo, como o outro, vai me dar um maior equilíbrio, uma menor perda no meu sistema. Tá? Eu vou estar distribuindo melhor essa vazão. Pode passar, Thaís. Aí uma instalação um pouco menos eficiente, né? É errado, pessoal? Não, não é errado. Eu saí com o tubo, fiz o meu desenho, voltei. Perfeito. Não precisa fechar lá na parte de cima, não? Não precisa, desde que eu esteja respeitando a distância máxima dada a minha pressão de entrada. Eu não preciso entrar lá por cima, tá? E aí a área molhada no meio está perfeito. Lembrar de colocar uma saidinha ali para poder lavar essa rede se precisar. Pode passar. Uma área maior, né, também com uma entrada na parte de baixo, mas eu estou fechando ali a parte de cima também, né, respeitando o tamanho máximo devido à entrada de pressão. Posso fazer o desenho que quiser. É muito flexível. Eu não sei se o pessoal aqui, eu já vi alguns conhecidos, né, que estão aí no chat, mas quem tem costume de instalar, depois que quiser dar um depoimento, como é rápido instalar. Eu tenho uma história com o Omar Gabriel, que é uma revenda nossa de Governador Valadares. Ele
fechou uma obra num posto na Bahia, no interior da Bahia. E ele tinha que fazer uma viagem muito longa para entregar essa obra. Ele tinha que ir com uma vez toda com todo o material e instalar o mais rápido possível. Solução para isso foi tubo gotejador. Acho que tem até uma foto dessa obra no final. Pode passar, Thaís? Lembrar das nossas regras gerais aqui, recomendações nossas para esses projetos. Pressão mínima, pessoal. Vamos colocar 20 MCA. Funciona com menos? Funciona, mas vamos trabalhar com 20 MCA. Tá? Você vai ter uma distância maior, você vai ter mais segurança na abertura da válvula, a pressão pode variar na rede durante o dia, aquilo ali vai te dar uma segurança para operar a válvula automática. Sempre que possível, melhorar, fazer esse looping, que é fechar a parte de cima com a parte de baixo, vocês viram aquilo, né? Melhora o equilíbrio hidráulico, reduz impureza, permite inserir mais emissor, a vazão fica melhor, tá? A vazão de cada linha lateral, a gente pede para não exceder 1.300 litros por hora, uma linha lateral desse tubo, tá? E evitar comprimentos maior do que 150 metros com polietileno. Não vai conseguir isso por causa da pressão de entrada. Pode ir. Pode passar. Lembrar, pessoal, que as nossas... desculpa, volta fazendo favor, Thaís. Valeu. Lembrar que as nossas válvulas, elas têm vazões máximas que todo mundo sempre lembra. Se eu perguntar aqui para qualquer um, vazão máxima na DV, 9,3 metros cúbicos por hora. Vazão máximo na HV, 7,6 metros cúbicos por hora. Agora o pessoal esquece da mínima, né? Válvula também tem vazão mínima para operar. Presta atenção nisso, porque se você tiver com um tubo gotejador numa arinha muito pequena e a vazão estiver dando menos que a mínima da sua válvula, a sua válvula vai ter que ser trocada para uma válvula de baixa vazão. Existe a válvula LFV de 3/4, né? Uma válvula de baixa vazão, e ela abre com 36 litros por hora. É muito pouco, né? Se você fala aí de gotejador de 3,4 litros, é quase 10 gotejadores, né? 3 metros de tubo. Isso já vai dar para você tocar com uma válvula LFV. Beleza? Pode passar. Regra geral de qualquer projeto: voltar à obra depois de 2 semanas, limpar filtros e emissores, lembrar de lavar a rede antes, lavar a rede um pouco depois. Manutenção preventiva é importante você fazer. E pelo menos 2 vezes por ano lavar o final da rede, lavar todas as áreas de gotejador. Pelo menos 2 vezes por ano. Pode passar. Esse, pessoal, é o projeto que eu comentei com você, do Omar Gabriel da Germinar, lá de Governador Valadares. Ele utilizou o tubo QF, que é um tubo de distribuição. Em vez de você ficar comprando o PVC e colocando Tzinho para sair com o tubo gotejador, a Rembrandt tinha um tubo de polietileno que já tem esse Tzinho móvel, para você só encaixar o tubo gotejador e sair com a sua linha lateral. Tá? Ele usou o tubo QF, usou os rolos de tubo gotejador enterrado, ele tinha que entregar essa obra em 4 dias, a obra era no meio do nada, um posto de gasolina na BR-116, assim, 200 quilômetros, 300 quilômetros da cidade grande mais próxima. Então, ele tinha que entregar isso da forma mais rápida possível, com o mínimo de custo de mão de obra, sem errar. Cara, ele fez isso em 2 dias com o tubo gotejador enterrado e tudo que é. Foi mágica. E eu sou testemunha porque eu fui com ele. Foi a primeira viagem que eu fiz em 2017 pela Rembrandt para uma obra. Foi muito bacana. Pode passar. Outro exemplo aí do tubo gotejador enterrado numa obra. Lembrar da gente colocar os grampos, né, Thaís? É importante esses grampos a gente fixar. Quanto maior a linha, fica legal colocar os grampos de fixação. Pode passar. Acabou. E é isso. Bem, vamos agora responder as dúvidas do pessoal. Quem quiser aí abrir o chat, abrir o microfone, estamos disponíveis. Nenhuma dúvida, gente? Quem vai ser o primeiro? Felipe não tinha uma dúvida? Boa noite, Oi. Boa noite. Daniel. É sobre esse tubo de cobre ser enterrado, qual o risco, corre algum risco de entupimento ele enterrado, dependendo do tipo de área que está se trabalhando, do terreno que está se trabalhando ou não? Você diz do gotejador chupar a sujeira, né? Fazer na hora que ele poder entupir com a própria sujeira do solo, né? Seria isso, né? Não de raiz, né?
Isso. Ótima pergunta, Daniel. Existe sim, principalmente quando você está trabalhando com desnível, né? Porque o que acontece? Quando você esvazia a rede, né? Se você tem um desnível, essa sujeira pode vir. Apesar do nosso gotejador ser projetado lá numa saída bem pequenininha, é bem difícil isso acontecer em termos de entrada, mas quando você tem essa formação de vácuo dentro do tubo, né? Porque ele está esvaziando, ele tende a puxar ar pelo orifício do gotejamento. Isso pode trazer sujeira. Solução para isso, colocar a válvula de admissão de ar no ponto mais alto toda vez que você tiver desnível. Essa válvula é baratinha, gente. Estou falando uma coisa de R$50, eu acho que é uma válvula dessa. Você vai colocar ela no ponto mais alto, né, onde no seu setor, onde tem tubo gotejador, e na hora que for esvaziar, ela vai admitir o ar, não vai permitir que chupe a sujeira. Beleza? Entendido, beleza. Oi, posso perguntar? À vontade, Felipe. Primeiramente, muito obrigado por vocês me dar essa oportunidade. Eu não sei nem como que eu consegui achar vocês, mas isso veio para mim. E assim, a gente já está trabalhando com a Rainbird há uns 4 anos em projetos pequenos, outros que vieram a aparecer aí que são maiores, né? E assim, eu tenho 3 projetos agora que estão para rodar dentro de alguns meses, 2 meses aí, e que, assim, eu vou aproveitar só essa oportunidade, né, de estar conhecendo vocês aí para saber até mesmo muito mais informações, né? Que nem assim, a primeira dúvida que eu tenho é assim, em relação à aspersão convencional que a gente tem, os bocais rotores, né? Eu vejo que o gotejamento subterrâneo ele é muito mais eficiente, ele diminui essa vazão automaticamente, porque vai ter uma evaporação, ou até mesmo a água vai estar sendo conduzida de baixo para cima, ou não sei o aspecto do bulbo formado, mas a dúvida está assim, porque eu tenho um projeto aqui que agora com o gotejamento subterrâneo vai me viabilizar demais. Só que a minha área, ela é uma área bem maior. Então a dúvida tá: esse tubo, o XFS, ele é autocompensante ou não? Ele tem uma compensação básica dentro da linha de 70 ou até 110, 112 metros, que era o recomendado, ou se tem essa possibilidade dele já vir autocompensante, né? Ótimo. Ele é autocompensado de 1 a 4 bar, tá, Felipe? Na verdade, 0,7 a 4 bar. Então, ele vai autocompensar ali, vai manter a vazão. Não vai ter problema nenhum, tá? Ah, bacana. Assim, aproveitando só, né, a minha vinda aqui, e assim, eu tenho então uma chance. Eu tenho duas vertentes, né? Ou eu monto com sistema convencional aspersão, né? Ou eu monto com gotejo subterrâneo. Dá para substituir um pelo outro ou não? Um faz um serviço, o outro faz outro serviço. Excelente pergunta, Felipe. Eu acho que é a dúvida de muita gente. Assim, a gente, obviamente, focou aqui em falar em áreas pequenas, mas, obviamente, eu posso fazer gotejo enterrado em áreas grandes, sim. Inclusive, nós temos diversos condomínios, tá? Assim, Alphaville, tem uma obra agora no Nordeste também que a gente fez inteiramente com tubo gotejador. Não existe aspersão, não existe rotor. São áreas grandes, áreas comuns, rotatórias, gramados extensos com tubo gotejador. Por quê? Restrição de água. O tubo gotejador, ele economiza muito mais. A gente falou de 30% a 70% de economia, dependendo aí do sistema a ser comparado, né? Então, realmente, você... estou numa situação que eu tenho uma restrição de água. Não tem tanta água suficiente, né? Eu tenho um poço pequeno, eu tenho um reservatório pequeno, eu vou partir para o gotejamento para poder, mesmo numa área grande, fazer uma irrigação automatizada e com eficiência máxima. Obviamente, Felipe, uma área maior com tubo gotejador, ela é mais cara do que uma área maior com rotor ou com spray, tá? Se você for ver o preço do metro quadrado, vai ficar mais caro com gotejamento. Ele se um custo paga melhor, inicial. vamos dizer, o custo inicial. Porém,
o que a gente tem que comparar? E aí que é importante. Talvez, utilizando o tubo gotejador, eu não preciso de bomba, eu não preciso de reservatório, né? Eu posso utilizar vários pontos que eu tenho espalhado pelo condomínio. Então, no final das contas, na hora que eu pego o projeto inteiro, instalação, 5 vezes mais rápida, né? A minha mão de obra é menor. No final das contas, pode se pagar. Mas existem situações, sim, em que, mesmo que seja uma área grande, que pedia rotor, pedia as pessoas, a gente vai para gotejamento por uma questão de restrição de água e por uma outra questão também. A gente tem projetos inteiros de gotejamento por causa de água de reuso, que não podia ter contato com as pessoas. É uma água, às vezes, até fétida, né? Água que tem um fedor ali, tem um cheiro, um mau cheiro, e até mesmo por risco de saúde. O rotor ali estava molhando um lugar que passava gente, que tinha contato com aquela água. A gente passou para a água de reuso dentro do gotejador. Então, tem uma fábrica inteira que a gente usa uma água de resíduo industrial dentro do gotejador enterrado. Obviamente, existe um sistema de tratamento dessa água para ela não entupir os gotejadores, tá? A gente passou isso para o pessoal, eles entregaram ela tratada, mas colocamos dentro do gotejador. Onde você estiver, Felipe, como você falou que está tendo mais contato com a gente agora, dependendo da região do país, Thaís, deixa depois o seu contato, o meu, manda um WhatsApp para a gente vai te acompanhar, né? Quem está mais perto de você, qual a distribuição, como é que está isso, para a gente poder estar junto de você nesses projetos, tá? Pode contar com a gente. Ah, que ótimo, que ótimo. É assim, na verdade eu já venho buscando com a Highbird, mas eu imagino o tamanho da empresa, imagino a correria que deve ser, e eu até então não consegui. Todos os meus projetos que eu fiz aqui com a Highbird foi por conta própria, né, pela experiência, pelos estudos que eu tenho, né, mas que buscar essa parceria seria essencial, porque agora mesmo eu tenho uma área de 3 hectares de grama, e ele quer irrigar 3 hectares. Aí ele tem um poço lá que está determinado para uso da fábrica e que eu já coloquei para eles. Eu falei, não dá para dividir. Se vocês têm que usar uma vazão para a fábrica, a gente precisa para irrigação. E o que a gente quer é fazer bem feito, mas que trazendo um custo melhorado para que se feche o negócio, porque não adianta nada eu chegar com uma proposta de 50, 70, 100 mil e não adianta, não vai rodar isso direito, não dá para montar de qualquer jeito, né? Ótimo. Não, envia para a gente, nós vamos estar junto, independente de onde você está no Brasil, sempre vai ter alguém próximo para te ajudar. Que bacana. Eu só não estou conseguindo enviar. Eu tentei mandar pelo chat aqui, mas eu estou tentando novamente e eu não consegui mandar o meu e-mail e nem as perguntas que eu estava questionando agora. Eu mandei escrito, mas não consegui. Será que bloqueou? Eu vou pedir para a Thaís. Você consegue ver o telefone da Thaís e o e-mail dela? Deixa eu ver aqui. No chat? Vê se apareceu para vocês. Você clicar em chat ali em cima. Aqui em cima. Então, ó, está colocando assim como só uma questão de há pessoas da organização externa nesse chat e devido à política talvez eu não consiga ver informações pessoais. Tá. Anota então, por favor. 34. Chique! Aí é bom. Vamos lá. 34 9 9903 3424. É o telefone da Thaís. Isso, me chama lá que a gente conversa. 24. Perdão, vamos lá. Eu parei no 99903 34 24. Ai, Thaís, eu espero que a gente feche tanto negócio junto. Eu espero te levar alguns probleminhas, mas todos fáceis de resolver. Ótimo. Conta com a gente, Felipe. Obrigado. Legal, Felipe. muito obrigado. Foi demais. Muito obrigado, viu? Obrigada a você. Obrigado. Acho que o Thiago tem uma pergunta. Boa noite, pessoal. Boa noite, Vitor. Boa noite, Thaís. Thiago. Tudo bem? Boa noite. Primeiro, falar aqui que foi uma excelente apresentação. Parabenizar vocês aí. E só aproveitando a oportunidade, né? Eu sou engenheiro agrônomo da Itograz e até dar um pouco ajudar também agora nessa. Eu tô te reconhecendo, Thiago. Não reconheci seu sobrenome, não? Você não viu aqui? É que o vídeo tá desligado aqui. Mas
uma coisa que eu tenho conversado até com o Vitor aí nos eventos que a gente encontrou, que eu vejo muito potencial nesse sistema, principalmente em gramados e pequenas áreas, né? Que a gente tem um Uhum, problema sério com questão de pressão uhum, de água, variação. Então, uhum, o cliente acaba não optando pela irrigação pela série de problemas que acontecem. E eu acho que esse tipo de sistema enterrado é a solução para pequenas áreas de gramados, uhum, né? uhum, E uhum, só complementando só uma dificuldade, né? Dificuldade não, um ajuste que tem que ser feito quando for fazer uma instalação em um gramado, uhum. durante um plantio vai ter que fazer um reforço com uma irrigação de Mangueira. aspersão, porque nós Ou estamos manual, pensando ou na ou mangueira. manual, qualquer coisa assim, Uhum, porque a gente pensar uhum, num plantio em tapetes, né? Essa água exato, precisa estar molhando a região do tapete, né? Então, eu acho exato. sensacional, mas só ter esse cuidado aí na implantação que ele precisa de um ajuste. Excelente, Thiago, bem lembrado. Assim, se você está com solo que às vezes não está com a capacidade de campo lá em cima, né? A gente recomenda no plantio, aí é coisa de 1 a 2 meses, né, Thiago? Dependendo da Uhum, região, pode chegar até mais, mas 1 a 2 meses, colocou o tubo gotejador, colocou o tapete de grama por cima, faz uma irrigação manual, pelo menos 1 a 2 meses, para a gente ajudar essa grama a pegar mais rápido. Vai isso. acelerar, vai fechar mais essas malhas do tapete, né? A gente vai ver isso muito mais rápido. Excelente observação, eu te É, agradeço muito aí por isso. vai, sim, vai até depende, o tempo vai depender da variedade da grama, né? Se você estiver Uhum, trabalhando com a uhum, esmeralda aí 20 dias, uhum, o uhum, AZ1 ou a São Carlos um pouco mais aí, até 40 dias. Depois o sistema uhum, toca sozinho e a outra vantagem desse subterrâneo é a questão de uhum. doenças como a risoctônia, né? Você evita de Exato. passar a noite com a folha molhada, isso aí reduz muito problema de risoctônia, que hoje é o maior problema que a gente tem de gramado, 90% das reclamações de clientes é em função disso, então resolve também esse problema. Perfeito, cara. Vou até adicionar isso na apresentação. Excelente. Agradeço, uma boa noite a todos aí. Obrigado, meu parceiro. Valeu. Acho que o Selva Irrigação tem uma pergunta agora. Boa noite, pessoal, tudo bem? Queria Boa parabenizar noite, tudo bem? o Vitor e Thaís, primeiramente, pela ótima apresentação. Valeu, Agregou obrigado. bastante para mim essa apresentação. Eu já faço instalação há um bom tempo com esse tipo de tubo gotejador. E a minha Uhum, principal uhum, dúvida, não sei se passou na apresentação, eu não consegui ver, uhum. em relação à profundidade de instalação dessa mangueira. Qual a profundidade mínima e máxima que a gente pode instalar esse tubo Como é que eu gotejador? falo com ele aqui? Eu queria fazer uma pergunta. Excelente. Excelente pergunta. Como é seu nome mesmo? Que eu não peguei. Gustavo, Vitor. Gustavo. Prazer, Gustavo, estar falando com você. Gustavo, a gente recomenda sempre estar na região de raízes da planta. Então, se a gente está falando de uma gramínea, é 10 a 20 centímetros. Tá? Esse é um ponto importante até para a gente adicionar na próxima apresentação, viu, Thaís? Se a gente está falando de um arbusto, se a gente está falando de uma cerca viva, você pode aprofundar mais, 30, 40 centímetros. Tá? Mas, em média, a gente vai trabalhar aí com gramíneas, né, de 10 a 20 centímetros. E tem um ponto importante aí, que é o seguinte: o pessoal da manutenção no jardim faz uma aeração, né, dá uma manutenção ali naquele gramado, ele tem que saber que tem um tubo gotejador enterrado a 20 centímetros ali, né? Senão isso vai acabar gerando um custo de manutenção do cara furar o seu tubo inteiro, né? E você tem que trocar isso. Então, esse é um ponto importante. Eu acho que a coisa mais difícil do nosso tubo gotejador é que o pessoal não vê o sistema funcionando, né? Não vê se está irrigando. A gente pode colocar um aspersorzinho com o bocal fechado no final da linha para ele subir pelo menos ali e a gente vê que ele tá irrigando, né? Dá para escutar também, mas o pessoal tem que saber que tem irrigação, né? Senão vai furar ali, vai fazer uma manutenção e acaba acertando tudo. 20 centímetros de profundidade, 10 centímetros de profundidade é o ideal para gramínea. Se for um arbusto, uma planta maior, pode descer mais. Ok, muito obrigado, viu? Obrigado você, Gustavo. Paulo César também tem pergunta. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu essa semana eu vou fazer uma irrigação com tubo gotejador, mas é superficial e o local é um pouco de declive. Eu tenho que usar Uhum. também a válvula de admissão de ar? É importante, Paulo, excelente pergunta. É importante porque o que acontece, a gente depois tem até um videozinho, é que esse Ah, tubo, na hora que você escorre essa água vai escorrer no gotejador mais baixo. Não tem como, né?
a não ser que seja um tubo com check valve, que a gente até tem, né? Ele retém aí até 2,8 metros de desnível. Mas se o seu desnível é maior do que isso, ou não tem check valve, ele vai começar a gotejar lá no último gotejador. E à medida que essa água vai esvaziando nessa tubulação, nesse tubo, ele tende a admitir ar. Se não conseguir admitir ar, porque o orifício é muito pequeno, ele vai formando aquele vácuo, sabe? Ele dá uma achatada tipo um pastel, tá? Não quer dizer que ele não vai voltar. Depois que você encher de novo, ele vai voltar. Mas esse movimento, no futuro, tende até a diminuir a vida útil do tubo, às vezes expulsa a conexão e às vezes até racha, tá? Então, vai no ponto mais alto do seu sistema, coloca essa válvula ARV 050, tá? A válvula de admissão de ar da Rembrandt, ela é baratinha, meia polegada, coloca um Tzinho de meia, resolveu o seu problema. Tá. É ARV 050? ARV 050. Tá joia. Valeu, obrigado, hein? Obrigado a você. Alguém mais, pessoal? Poxa, quero agradecer todo mundo. Sei que não é fácil parar depois de um dia de trabalho cansativo, né, Thaís? A gente ficar aqui até 8h30. Agradeço vocês. Quinta-feira a gente vai repetir, quem quiser ver de novo, tá? E o Giba já anotou o e-mail de todo mundo. Na quinta-feira, depois do último webinar, a gente vai disparar o e-mail com a tabela, tá? E conta com a gente o que vocês precisarem. Tá? Boa noite para todos. E semana que vem vai estar no YouTube também, se vocês quiserem compartilhar com os colegas. Ah, Thaís, você tem uma novidade para quem ficou até o final, não tem? Ah, é verdade, a gente tem a nossa promoção. Deixa eu achar Mostra aqui. aí. A gente pensando nesse agora tubo... que eu vou ganhar 10 controladores, hein? A gente pensando nesse combo, né, de controlador, bateria, área pequena, com tubo gotejador enterrado, a gente lançou uma promoção que é se for enterrar, se for enterrar, vai confiar, né, Thaís? Algo assim, né? É, abaixo do solo, acima das expectativas. Pô, achei melhor do que a minha frase. Compartilhar aqui, ó. Então, pessoal, se você pegar um rolo de tubo gotejador, um controlador ESP 9 volts, tá, para uma válvula, e uma válvula DV com solenoide já próprio para SP 9 volts, você tem 30% de desconto. Tá? É um descontaço. Eu acho que eu nunca vi uma promoção da Rembrandt com 30% de desconto. Você fizer as contas, dá mais ou menos, compre um tubo gotejador e ganhe um controlador e a válvula. Tá? Fica um pouquinho a mais só do que compre o tubo gotejador, ganhe o controlador e a válvula. Então, quem não está nesse mercado vai iniciar, ou quem tem alguma obrinha com tubo gotejador enterrado, tem uma lista de distribuidores e pontos de venda participantes. Você pode entrar ali, tá? Vamos mandar isso também para o pessoal, Thaís. Essa promoção vai começar essa semana. Vocês podem pedir aí, ter 30% de desconto no tubo, no controlador e na válvula. Vai junto com a planilha, então, por e-mail para o pessoal. É para o pessoal de São Paulo também, né, pessoal? Aí. Brasil inteiro, tá valendo. Então tá bom, hein? Eu printei aqui, hein? Pode procurar. Entra nesse tinyurl.com/lista promoção. Tem os pontos de venda que já estão participando. Show. Vocês estão de parabéns. Obrigado por todas as informações aí, viu? Uma boa noite para vocês. Valeu, Felipe. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.